Oi pessoal, boa noite. Espero que todos vocês estejam muitíssimo bem. Hoje eu vou falar com vocês a respeito de um tema que é muito importante para as empresas, que é a questão da compensação tributária. Mas não é qualquer compensação tributária, é a compensação tributária com direitos creditórios. Eu acredito que se você é dono de empresa, sócio, gerente, administrador, acionista, advogado, contador ou que de alguma forma participa na tomada de decisão executiva ou decisão estratégica, já deve ter se deparado com alguma pessoa ou alguma empresa que vende supostos créditos para compensação tributária ou supostos precatórios para compensação tributária. Eu vou falar de casos da minha experiência própria, tá? No exercício da minha atividade como advogado especializado em direito tributário, eu sou constantemente consultado a respeito desse tema, eu emito pareceres, eu acompanho processos administrativos e inclusive até processos criminais envolvendo essa matéria. Aqui em Brasília tem muita gente que vende isso, oriundo de processos de São Paulo, de processos do Rio, já peguei da Justiça Federal do Rio, tem da Bahia. Agora, qual é o grande problema? Na maioria dos casos é fraude. E só quem se dá mal é a empresa e o diretor. E eu digo por quê, na maioria dos casos? Porque tem hipóteses em que essa compensação é legal, em que o crédito existe, em que o próprio precatório existe e que tem legislação própria que regulamenta essa compensação. Mas essa é a exceção. Em todos os casos que eu analisei, todos, nenhum existia crédito, nenhum a compensação era legal. Então é muito importante que vocês assistam esse vídeo e compartilhem para que cheguem ao maior número de empresas possível, para que elas não sofram com esse problema de compensação que não existe. Como que fazem isso? Como que essas pessoas operacionalizam isso, tá? Tem um suposto detentor de um crédito, ou o detentor de um suposto crédito, que ganhou num processo na justiça, ou adquiriu esses direitos na justiça de quem é o original autor da ação, e passa a vender. Teve uma sentença que reconheceu algum direito e ele passa a vender isso aí. Só que, quando você vai analisar, não tem crédito nenhum, não tem precatório nenhum e não tem a possibilidade de compensação. E o que essas pessoas fazem? Elas vendem esse suposto crédito e o serviço junto, que é de fazer a compensação perante a Receita Federal. Eles dão entrada num processo de compensação, uma perda-comp, um processo administrativo de compensação, não informam o crédito adquirido pela empresa, porque não tem essa possibilidade. Eles criam um suposto saldo negativo, um suposto crédito que a empresa teria, a que comprou. Só que lá eles dão informação falsa para a Receita Federal. Criam um saldo negativo de RPJ, CSLL, créditos de PIS, de COFINS, sem existir. Dizem que essa empresa que está compensando tem esse crédito. Quando eles fazem isso, automaticamente se suspende a exigibilidade desses tributos. Aí o que acontece? A certidão sai. E a empresa fica achando que deu tudo certo. Por quê? Porque os tributos não estão aparecendo e porque a certidão está saindo. Tudo errado. Isso é o processo que é dessa forma, mas não significa que deu certo. Então, quando alguém perguntar, deu certo? Deu, só que não deu. Aí fica suspenso até ter uma decisão da autoridade administrativa, da autoridade fiscalizadora lá, né, do auditor da Receita. Aí o auditor vai lá, analisa, vê que não tem crédito nenhum, dá um despacho decisório, não compensando e aplicando multa. E quando ele identifica que é fraude mesmo, ele já oficia a Polícia Federal, porque é crime. Só que, o que essas pessoas que vendem esse crédito e fazem esse processo ilegal na Receita Federal fazem? Teve o despacho decisório, eles impugnam imediatamente, porque o tributo continua suspenso, com a exigibilidade suspensa, e a certidão continua saindo. E assim eles ganham mais tempo, continuam vendendo mais para a empresa. A empresa fica achando, deu tudo certo, quero comprar mais.
agora eu vou compensar os vincendos, vou compensar para frente. Aí a empresa acha que está economizando aí 40% de imposto. Uma empresa que paga 100 milhões de reais, por exemplo, passaria a pagar 60 milhões por causa dessa compensação e economizaria 40 milhões de reais aí por mês. Olha só, de onde que existe isso? Só por aí já dá para desconfiar. Quando eles impugnam, mantém-se suspenso, vem uma nova decisão. O que, que eles fazem? Recorrem. Com esse recurso, mantém-se suspenso. Só que se você pedir para a sua contabilidade olhar lá na Receita Federal, vai identificar que não tem crédito nenhum, que já foi indeferido há muito tempo. Ó. E essa forma de compensação, de informar um crédito que não existe, é crime. É crime previsto no artigo 1º da Lei 8137 de 90. Tá? E a pena de reclusão é de 2 a 5 anos. É pena de reclusão de 2 a 5 anos. Então é algo muito sério. Quando a oferta é boa demais, o santo tem que desconfiar. Então o que eu recomendo? Que antes de adquirir, contrate um advogado especializado, contrate uma pessoa especializada nessa parte, seja um advogado, seja um contador, e peça para que analise. Tá? Esses créditos sequer existem. Quando é feita a análise do processo, o crédito sequer foi liquidado, ou seja, não existe uma sentença homologando um valor do crédito. Por quê? Porque essa pessoa que comprou e está vendendo e está fazendo praticando esses atos ilegais aí nas empresas, não deixa liquidar. Porque se liquidar, vai perceber que não tem crédito. E ele continua vendendo, continua vendendo, continua vendendo. Aí o que eles fazem para dar um valor ali, para saber quanto que você está comprando e quanto ainda tem? Contratam um suposto especialista em cálculos, ele faz um laudo pericial dizendo que tem tantos milhões. Ou, como num caso aqui de Brasília que eu vi, o cara dizia que tinha 117 bilhões de reais, com B de bola, bilhões de reais. Imagina, tá? Então assim, nunca foi compensado. Quando tivemos acesso ao processo, o processo, em 2017, tinha uma decisão anulando o precatório. E se existisse esse precatório, se fosse atualizado, daria 1 milhão de reais. Não 117 bilhões, como ele dizia. Quando nós analisamos todas as compensações, percebemos que todas foram fraudadas. Então, isso é extremamente arriscado. Tá? É muito importante todo mundo ter conhecimento disso, todo mundo que trabalha para a empresa, que advoga para a empresa, que é contador de empresa, para não cair numa situação como essa. O problema é que se você devia 40 milhões, quando vem a multa, se vier uma multa de 50%, 100% ou 200%, você está devendo muito mais e com um problema criminal nas costas. Algumas dessas pessoas que vendem esses créditos, eles pedem que a empresa dê uma procuração para eles. Esses são os mais descuidados. Dê uma procuração, eles passam a operar lá na Receita Federal como procuradores da empresa e fazem essas compensações. Já tem outros que eles pedem o certificado, a empresa manda o certificado digital, e eles atuam em nome da própria empresa, como se fosse a própria empresa que estivesse fazendo essa compensação. Entenderam? Ou seja, quando a Receita Federal identifica, acha que de fato foi a empresa, quando na verdade a empresa é uma vítima de um crime. Entendeu? Então é muito importante que todos tenham essa informação. Outra questão que é muito interessante é saber o seguinte: tá, mas é possível compensar ou não? No âmbito da Receita Federal, não é, tá? A legislação não permite. O Código Tributário Nacional, ele diz que uma das formas de extinção do crédito tributário é a compensação. Ok, mas quando o contribuinte tem créditos próprios ou contribuições que são administrados pela Receita Federal, aí sim, não é direito creditório de outra coisa, como nesses casos são de indenização, desapropriação, honorários de advogado, coisas dessa natureza. Nada disso funciona. E o Código Tributário Nacional também diz que é possível quando a lei dispuser a respeito.
tá? Aqui, por exemplo, no Distrito Federal, tem uma lei própria que autoriza a compensação, então algumas empresas compram precatórios do Distrito Federal e compensam com tributos do próprio Distrito Federal. Elas se habilitam no processo, o judiciário defere a habilitação e cria-se um dossiê comprovando tudo isso, leva-se à procuradoria e faz o pagamento ali, faz a compensação direto ali num processo administrativo super simples. Mas é porque tem lei própria para isso aqui. No âmbito federal não tem. Então não é possível. O que é possível é, no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, fazer transação por força do artigo 8º da portaria PGFN 9917 de 2020, que diz assim, ó: é possível a utilização de direitos creditórios líquidos e certos do contribuinte em desfavor da União, reconhecidos em decisão transitada em julgado ou de precatórios federais, próprios ou de terceiros, para fins de amortização ou liquidação de saldo devedor transacionado, desde que observado o procedimento estabelecido na referida portaria. Então, assim, aqui se verifica que não é qualquer crédito. Tem que ser um crédito líquido e certo. O que é um crédito líquido? Que já tem um valor estabelecido, já reconhecido, inclusive, por sentença. Liquidou, já sabe o valor. E certo é que existe, que está lá, reconhecido no processo. Tá? Então, assim, nessa hipótese, nessa única hipótese, é que se autoriza a transação no âmbito federal. Não tem outra hipótese que se autorize. E só se autoriza porque tem essa portaria de 2020 que autoriza. Se ela for revogada, não vier outra, também não vai ser mais possível. Entenderam? Então, é muito importante estar atento a isso. Essas pessoas vão às empresas vender esses créditos que não existem. E chegam lá com documentos, com cópias de decisões que supostamente foram deferidas, que deram certo, que não sei o quê. Nada disso. Avaliem, estudem e analisem. Não caiam nessa história de que vou economizar tantos milhões de reais que vai dar certo, a empresa vai voar, vai fazer... Não. Tá? Se não fizer uma análise correta, o procedimento correto, quem vai voar vai ser o diretor da empresa para a cadeia. Entendeu? Então é muito importante ter atenção a isso. Um abraço e até mais.